Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podcast, o podcast da Faculdade Zeste. Aqui um espaço para compartilhar ideias, experiências e histórias que conectam conhecimento e vida. Educação, fé, arte, pesquisa, diversidade, compromisso social, temas que fazem parte do dia a dia da Este, agora também estão em formato de conversa, simples, objetiva e para todas as pessoas que se interessarem. Eu sou a jornalista Franciele Stefani e hoje vamos conhecer a história de um jovem que transformou um sonho de infância em um propósito de vida. Nosso convidado é o Ivan Gomes, estudante do bacharelado em Teologia e presidente do Centro Acadêmico Dr. Ernesto Schlipper, o CADES. Ivan é natural do Espírito Santo, tem 21 anos e carrega uma trajetória marcada pela fé, pelo engajamento comunitário e pela vontade de caminhar com as pessoas, como Cristo ensinou. A história dele se confunde com a de outras tantas pessoas que estão nos bancos acadêmicos de nossa instituição. Ivan, que alegria te receber aqui. Conta pra gente como começou esse teu contato com a nossa instituição. Seja bem-vindo. Até eu chegar aqui foi um caminho longo, mas que iniciou muito cedo, né? Desde pequenininho eu participava assim da comunidade e eu percebia que eu tinha vontade de fazer algo na comunidade, né? E os pastores e pastoras que passavam pela minha comunidade, eu contava isso para eles, né? E sempre me influenciava, olha, eu estudei na Este, né? Por que também você não vai um dia, né? E aí eu pensava o que era isso, né? E aí eu fui crescendo, sempre participei da comunidade. E um dia eu comentei com o meu atual pastor que eu tinha vontade de fazer teologia, mas que era muito longe, que eu não tinha como vir pra cá. Qual é a tua cidade de origem? Santa Leopoldina. Que fica em? No Espírito Santo. Só que a minha paróquia, ela fica em Domingos Martins, né? É perto? É divisa, assim, onde eu morava, né? De Santa Leopoldina e Domingos Martins, né? Daí eu participo da comunidade de Alto Biricas. É uma cidade do interior, assim, né? Faz uma localidade ali, bem interior. Pequenininha, assim? Sim. Tipo o quê, assim? Quantos habitantes, tem uma ideia? Domingos Martins, eu acho que tem 30 e poucos mil habitantes. Mas ali, onde fica a minha comunidade, é muito interior. Então, fica a comunidade e só tem um vizinho, sabe? O resto ao redor é tudo mata. É um ambiente muito bonito, assim, porque você sai do caminho que percorre dentro da mata virgem e você sai na comunidade. É um espaço muito bonito, assim, sabe? E aí, continuando, então, um dia eu comentando com ele voltando pra casa, ele falou assim, olha, guarde esse sonho que você tem, porque eu acho que vai surgir a teologia EAD, isso está em processo de aprovação pela igreja. E aí aquilo ali me motivou muito, né? Nesse tempo eu já tinha pensado em não fazer mais teologia. Eu já estava fazendo história e pedagogia, porque eram duas áreas que eu continuaria lidando com pessoas, né? Que era algo que eu gostava. E aí ele falou assim, termina essas duas faculdades e depois você vai, então, você pensa. E no mesmo ano que ele comentou isso comigo, isso era perto do Natal, logo na semana seguinte saiu a aprovação da ISLB, autorizando que pessoas que quisessem estudar teologia podiam fazer EAD também. E eu, sem pensar e nem perguntei, assim, nem conversei com ninguém, eu fiz minha inscrição no vestibular do EAD, né? E aí eu fiquei, assim, ansioso, esperei muito, assim, uma semana pra mim, eu fiz na quarta e o resultado só saiu na outra quarta. Mas aquilo ali foi uma dureza pra mim esperar o resultado, né? Mas aí, quando saiu o resultado, nossa, assim, foi uma vibração enorme, né? Nesse tempo eu morava sozinho, eu morei um ano em Domingos Martins, né? Aí eu fazia estágio num jardim de infância, de pedagogia, e trabalhava em mercearia, né? Tu é novo, tu tem 21 anos e tu morava sozinho, isso tu tinha o quê, 19? Sim, eu morei não foi bem um ano, foi 9 meses, né? Mas, assim, foi uma sensação muito boa, né? A escola vibrou comigo, onde eu trabalhava, na mercearia, vibraram comigo, porque sabiam que esse era a minha vocação, né, sabe? E foi muito feliz, eu fiquei muito feliz. E aí, então, eu precisaria vir aqui 2 vezes por ano, né? Quando você ingressa no EAD. Porque inicialmente era o EAD, né? Inicialmente era o EAD.
E aí, quando você ingressa no EAD, você precisa vir uma vez em março, no primeiro ano, e outra vez em novembro. Só que quando eu vim em março, na primeira semana, eu fiquei aqui do domingo até no outro domingo. No caso, tu não conhecia a Este, Não tu só tinha ouvido conhecia, falar, conhecia através de só, portal e tudo sim, mais, só né? isso, não Aham. tinha A nada, vivência, o sentimento, né, do não, não campus. fazia nem ideia por que se chamava Morro do Espelho aqui ao redor, nada, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu conheci a minha atual turma, né? E todo esse espaço, eu falei, mãe, quando eu cheguei em casa, eu preciso voltar pra lá porque eu gostei muito Não quero mais o EAD. sim. E aí, então eu tinha planejado já tudo, né, de voltar no segundo semestre, porque eu precisava me ah, adaptar a tudo, né? Só que eu não conseguia esquecer a Este quando eu tava em casa, aquela uma semana. E aí eu cheguei em casa na segunda de manhã e na outra sexta eu já voltei pro presencial. Foi questão de, assim, de 10 dias quase. Eu decidi que eu ia vir pra cá pro presencial porque eu precisava vir. Na época, a antiga, aí diretora, na verdade, falou assim, olha, se você quiser vir agora, você venha, porque vai dar algumas interferências depois de disciplinas, né? E eu falei, mãe, eu tô indo, né? E eu vim e, assim, Não te arrepende. não me arrependo. Eu acho que eu me adaptei, parece, muito bem aqui. Não, Parece... literalmente tu vestiu a camiseta, né? Sim. Eu me sinto muito bem aqui. Assim, parece que eu nasci e cresci aqui, mas só tenho, assim, a agradecer por estar aqui, né? Por ter conseguido chegar até aqui. Tu tinha comentado, né, que desde os seus 5 anos, tu tinha esse desejo de seguir no pastorado, até pela vivência da comunidade e a vivência dos seus pais, que sempre foram muito atuantes, né? Tu pode contextualizar pra gente a atuação da tua família dentro da igreja? Sim. A minha família foi desde sempre luterana. Meus pais, quando eles casaram, eles não eram da ISLB, eles eram da IELB. E aí depois eles se tornaram membros na ISLB, né? E minha mãe e meu pai sempre foram muito ligados à igreja, né? Ajudavam em mutirão, essas coisas. E desde cedo a minha mãe então ingressou como orientadora do ensino confirmatório. Ela foi orientadora do ensino confirmatório do meu irmão, minha orientadora e da minha irmã. Quando a minha irmã confirmou, então eu já estava junto com ela, né? E ela sempre me levava, me motivava e participar das coisas, de encontros, de outros eventos. E eu fui crescendo junto, né? Participando, eu achava muito interessante. Achava interessante quando o pastor entrava com aquele talar preto, né? Eu ficava imaginando, e se um dia for eu, né? E depois, quando eu confirmei, então, com 13 anos, eu comecei junto com minha mãe, a participar dos encontros do ensino confirmatório. Ela era orientadora e eu era orientador, né? Daí, ela ia uma vez, eu ia outra vez. E eu fui aumentando essa vontade de participar. Depois eu entrei no coral da comunidade. Nossa, eu adorava, assim. Ninguém nunca me influenciou para participar do coral. E um dia eu simplesmente mandei mensagem para diácona, que era regente, falei: olha, o que eu preciso fazer para participar do coral? Ela disse: só vem. E eu saía todas as noites, às terças-feiras, e ia até... Ficava lá até as 10 horas da noite, cantando, e depois eu vinha para casa. E era longe, dava uns 15 minutos de moto, assim, sabe? E eu tava lá, eu não faltava, podia estar chovendo, mas eu queria estar lá porque era um ambiente que me fazia muito bem, né? E aí eu fui pra ADL, não sei se vocês já ouviram falar da ADL. Não, pode explicar. Ela é uma instituição de diaconia no Espírito Santo, que faz parte da Igreja Luterana. E então tinha uma menina da minha comunidade que estudava lá, e ela começou a me contar como que era. É uma instituição muito boa hoje no Espírito Santo, assim. Ela acolhe estudantes de várias religiões e tem um foco na formação em educação social, música e liderança comunitária. Daí eu fui, né? Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. E fiquei um ano lá. Eu não consegui terminar, porque como era a primeira vez que eu tinha saído de casa, eu não consegui me adaptar bem. Assim, eu estava me recuperando de um processo meio difícil que eu tinha vivido antes. E
eu fiquei 1 ano só, mas aquele 1 ano marcou a minha vida até hoje. Eu falo que o que eu sou hoje é graças à ADL, ela me ensinou a ser diferente, me mostrou quem eu verdadeiramente posso ser na sociedade, né. E aí quando eu voltei para casa, eu tive um pouco de resistência com essa volta, né. A minha comunidade meio que não quis entender o porquê que eu estava saindo, né. Aí depois eles entenderam isso. E foi um período, assim, muito difícil, né, eu pensei assim: "Ah, eu não se eu for para a comunidade eu vou ser julgado, não sei o quê, porque eu saí de lá". E nesse processo ali eu senti que Deus me chamava cada vez mais. Ele falou: "Ivan, isso faz parte da vida, isso acontece com todo mundo". E aí eu comecei a participar novamente da comunidade. Hã, cada culto que eu ia, eu sentia que Deus me chamava, eu sentia um aperto no peito que eu precisava exercer e se ligar para minha vocação, né. E aí outro motivo que me, ajudou bastante na minha decisão, foi que quando eu estava na ADL, eu conheci um dos meus pastores, o Lucas, que era alguém muito incrível para mim, né, era uma admiração que eu tinha por ele. E aí ele foi enviado justamente para minha paróquia, né, na época a gente estava sem pastor, e aí ele me motivou bastante também. E quando eu vi a primeira vez ele entrando na minha comunidade, com um talar, eu senti: "Não, Deus me chama para fazer parte da comunidade como um ministro", né. E aí, ele me incluía nas celebrações, nisso eu comecei a participar da orientação do ensino confirmatório novamente, sozinho, né. Depois ele me convidou para mim ser coordenador da juventude da minha paróquia. Aí eu entrei na coordenação da juventude como vice-secretário da união paroquial também. Eu era líder ali junto com minha mãe das pessoas que cuidavam do cemitério, né, eu organizava, né. Aí depois, antes de vir pra cá, eu também estava entrando no culto infantil, então a minha vida era resumida em estar ali na comunidade, né. E isso foi só me motivando E cada isso te vez mais. preenchia também, né. Eu acho Sim, que quando a gente fala da teologia, muitas pessoas elas não talvez elas não tenham a compreensão do real significado de transformação que tem dentro da vida, né. Seja por vocação, que é o teu caso, né, dá pra ver na tua fala que tu é apaixonado por isso, né. Hoje tu tá desenvolvendo uma vocação, de fato, que muitas vezes as pessoas elas não têm essa compreensão, né. De que modo tu acha que a teologia ela pode entrar na vida das pessoas e transformar a vida delas? De que forma? Como a pessoa que ela não tem esse hábito de não entende, tem até um certo preconceito em cima dela, ela consegue transformar? a teologia para ela transformar uma vida, ela precisa ser uma teologia que ela acolhe as pessoas, né. Em todos os momentos ali que eu me senti excluído, teve pessoas que me incluíram novamente, né. E isso é muito teologia. Você se colocar no lugar daquela outra pessoa, você entender a dificuldade da outra pessoa, né. A partir desse momento, a teologia transforma a sua vida. E a partir do momento que você é transformado ou transformada, você vai entender o verdadeiro sentido do evangelho, né, que era o que Jesus Cristo fazia, né. E eu sinto muito isso em mim, sim. Foi muito o que eu passei ao longo desse tempo, assim, não tive uma infância fácil, uma adolescência muito menos ainda, assim, sabe. E eu sentia que todos esses momentos ali, a igreja estava do meu lado, sabe. As pessoas estavam do meu lado também. Porque tu poderia tranquilamente ter se perdido no meio desse Sim, caminho, né. Poderia não estar aqui, poderia, sei lá, estar onde, né. E as pessoas às vezes elas se perdem por isso, né. Por ter talvez não terem essa mão amiga, né. E tu acha que o pastorado ele te traz isso, te traz a possibilidade de resgatar pessoas também? com certeza. Hã, eu como ministro ordenado futuramente, tenho essa tarefa de levar o verdadeiro evangelho. Hoje a gente vive muito, hã, dar respostas com versículos bíblicos. A gente precisa entender que todo contexto, tudo que está escrito ali tem um contexto por trás. E não é usando respostas com versículos bíblicos que a gente vai trazer pessoas para igreja, né.
ou para perto. É que o versículo bíblico, muitas vezes, a pessoa não entende. Ela não consegue Sim. ter a compreensão, né? E acha, nossa, eu vou lá naquela igreja, só vão falar coisas que estão escritas na Bíblia, não vão me explicar, eu não vou compreender. E aí não faz sentido, né? Uhum. Estudar teologia é exatamente isso, é você entender o que verdadeiramente é teologia, né? Ah, eu me sinto assim muito mais preparado do que quando eu cheguei aqui, né? Porque a gente vem com uma vivência de comunidade. E quando você começa a usar teologia, você entende que muitas coisas são diferentes. E isso é muito bom porque, às vezes, pessoas que têm alguma dúvida, algum medo, você consegue ajudar essas pessoas a entenderem melhor, né? E essa é a verdadeira tarefa do ministro ou da ministra, né? Ajudar as pessoas a entenderem, né? O verdadeiro sentido de tudo que ali é dito, né? E aí, só para voltar um pouquinho, quando tu chegou aqui, né, tu viu um campus que tu talvez não imaginasse que fosse assim, né? Verde, no meio da cidade, uma cidade grande, um município da região metropolitana, porque São Leopoldo já é uma cidade que quase uma capital, se a gente for Uhum. parar para pensar tudo que ela te oferta, né? Chegou num lugar em que tem mata virgem, que tem uma pegada sustentável, que tem onde as pessoas vivem. É uma comunidade, é diferente estar aqui, né? O clima, o cheiro, tudo muda a visão da pessoa quando ela chega. É, tá, tu chegou aqui, tu te instalou aqui e tu começou a ter suas aulas. Como tu encontrou as aulas? Como elas foram para ti, essas primeiras, né? Quando tu chegou da comunidade, se instalou aqui na Este, num campus bonito, e começou a estudar. Como foi esse teu primeiro estudo aqui dentro? Quando eu cheguei aqui no ano passado, no início do semestre, eu cheguei um pouco mais tarde que o restante da turma. Então, eles já tinham um caminho um pouco percorrido, né? E eu achei que eu ia, assim, ficar muito atrasado e me prejudicar mesmo, né? Por ter chegado 5 aulas depois, né? Mas eu consegui me dedicar e as aulas eram muito boas, sabe? A gente tem professores e professoras muito boas e que me ajudaram bastante nesse processo. Entenderam de eu ter chegado depois aqui, hã, e me incentivaram a correr atrás do que eu tinha passado já, né. Então, chegar aqui e encontrar esse ambiente todo aqui, eu acho que tudo ajudou, né, porque, meio que como eu vim extremamente do interior, eu me adaptei a um lugar totalmente diferente, mas que tinha coisas que tinha lá em casa, sabe, assim, esse espaço verde, e tudo isso influencia no estudo, né, porque é muito diferente você, sair de um lugar calmo e você ir para estudar em uma centro de cidade onde o barulho é enorme. E aqui não, aqui é diferente, eu cheguei aqui e era tudo calmo, Tem passarinho tem cantando, passarinho, tem flores. tem gambá, Ai, tem. tem lagarto, tem então tudo isso ajuda e me influenciou muito, né, assim, eu tô num lugar tão bom, então aproveita e hã, corre atrás que vai dar certo, né, não se preocupa com E isso. lidar com a saudade, porque deve dar saudade da família, né? Sim, esse é um dos principais, assim, motivos, às vezes, de dar um aperto no coração. Mas hoje é muito mais fácil, né, hoje a gente consegue fazer uma chamada, hã, conversa às vezes eu ligo para minha mãe e a gente conversa 2 horas, assim, seguidas, né. Hã, eu e minha mãe, a gente era extremamente apegados, e eu pensei que esse processo de vir para cá seria algo muito mais difícil de eu conseguir, porque quando eu fui para a ADL, eu não consegui ficar longe de casa. Quando eu trabalhei ano pass no em 2023, que eu morei sozinho, era muito ruim, porque eu estava sozinho ali à noite, né. Às vezes, quando eu falava, eu me assustava, porque eu achava que tinha alguém junto comigo, né, mas era eu mesmo falando. E eu pensei que seria algo extremamente difícil de eu conseguir lidar, mas eu tive o apoio da minha mãe, e isso foi, acho, muito importante, porque se ela tivesse sido contrária de eu vir pra cá, isso não estaria dando certo, sabe. Então eu tive apoio, assim, especialmente da minha mãe e da minha comunidade, que também fez uma surpresa no último dia, assim, sem eu esperar, sem eu estava esperando ali,
falar, olha, isso aqui a gente vai destinar para você hoje, né? Então, ter esse apoio da família, principalmente da pessoa que você é mais apegado na família, é muito importante nesse momento de você falar, eu vou, pode ir que eu vou estar com você aqui mesmo de longe, sabe? E deve ser um motivo de muito orgulho para eles que viveram na comunidade ali desde sempre e te inseriram naquele contexto. É motivo de orgulho ter um filho seguindo a teologia, estudando, embora longe. E eu acho que a tua história, como a gente falou na abertura, ela se confunde com de outras tantas pessoas que estudam aqui, né? O teu espírito de liderança, que já se mostrava na comunidade, embora muito jovem, essa tua vivência, embora sofrida, de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, né? E também o fato de que muitas vezes as pessoas elas desistem no meio do caminho pelas dificuldades. Tu não desistiu, tu teve o apoio, tu teve o suporte. O que tu tem para dizer para aquelas pessoas que talvez vivam uma história parecida com a tua, né? Que estejam lá numa comunidade do interior, que elas têm receio de sair, elas querem conhecer, elas querem estudar, mas elas não têm coragem. Ah, eu diria, primeiramente, que talvez converse com alguém que está estudando, né? É muito diferente você chegar e conversar com um ministro ou uma ministra ordenada. Mas converse com alguém que... O que muda? A vivência? Com certeza. Principalmente a vivência. Porque ali você já está em comunidade, você já está vivendo um contexto totalmente diferente, né? E talvez você seja uma pessoa que esteja ordenada há mais tempo, viveu um tempo diferente do que a gente vive atualmente aqui, né? Então, essa influência ajuda bastante também. Mas eu diria assim que a gente não deve pensar muito também. A gente deve deixar agir, deixar acontecer, né? Foi o que eu fiz, né? Eu tinha me planejado para estar no EAD. Jamais pensaria que eu ia estar aqui. E tinha lá atrás a história e a pedagogia ainda. Sim, e jamais pensaria que eu ia estar no presencial aqui. Até que quando eu vim para cá, eu vim sozinho, sem muita coisa. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Como eu tinha conseguido, na época, o financiamento que a igreja ajuda a gente, dos auxílios, dos créditos, dos valores ali, somente para o EAD. Então, o resto da mensalidade do presencial eu teria que pagar sozinho. Da onde eu ia tirar esse dinheiro, né? Sorte que a minha família tinha um pouquinho. E eu fiquei guardando aquele pouquinho. Eu pensei, em algum momento eu vou usar isso. Mas eu jamais pensei que eu usaria para isso. Então, as coisas parece que foram se encaixando, né? Tudo tinha um sentido. E aí, o que mais, assim, me mostra que Deus estava comigo o tempo todo foi que no último mês do semestre, antes de eu conseguir o financiamento todo do integral, do presencial, faltava uma certa quantia, um valor assim, que eu jamais ia conseguir tirar, né? E aí novamente, eu fui lá e falei com o meu pastor e ele fizeram uma oferta na minha comunidade. Mas eu não falei o valor que estava faltando, né? E exatamente o valor que eles conseguiram de oferta era exatamente o que eu precisava para fechar aqui, sabe? Então, esse é um dos maiores, assim, motivos que mostram que a presença de Deus estava comigo o tempo todo, né? Me auxiliando e não me deixando sozinho, né? Então, assim, só vai, deixa agir e viva a tua vocação, né? Se é isso que Deus te chama. Deus não vai te colocar uma cruz maior e mais pesada do que você consegue carregar, né? É difícil, mas hoje em dia, assim, as coisas são mais fáceis de conseguir, né? Tu acredita que Deus mora no detalhe? Com certeza. Porque foram detalhes que te trouxeram até aqui, né? Sim. Que fizeram tua caminhada, pelo que a gente está conversando, a gente percebe que tua trajetória ela foi marcada por detalhes. Detalhes que fizeram a diferença, detalhes que foram sinais, detalhes que te trouxeram até aqui, né? Então, esse processo todo é uma ação superior, né? Uhum. Que tu não encontra uma explicação lógica, né? Sim. Simplesmente aquela quantia que eu tinha deixado guardada, né? A gente tinha passado por tantas outras coisas e eu podia ter pego ela e gastada, né? Assim, outra pessoa poderia ter ido para uma festa, por exemplo. Poderia ter feito uma viagem, enfim. E
tu também, tu te mostra uma pessoa que sabe muito bem o que quer, né? Embora tenha dificuldade, ok. E como tu estava falando agora há pouco, as pessoas que vieram antes de ti, que provavelmente saíram lá da tua comunidade, ou que saíram do teu estado, ou que vieram de outros estados, enfrentaram dificuldades talvez Sim. piores que as tuas, no sentido de distância mesmo, né? Porque a gente não tem... A instituição vai celebrar 80 anos e nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, né? E quando tu chegou aqui, tu logo também, tu te apropriou da instituição, né? Agora, indo para um outro lado, tu te apropriou da instituição, tu te apropriou dos conteúdos ali, né? E tu também vestiu a camiseta do CADES. O que é o CADES? Então, como você já disse, eu sempre gosto de entender como que acontecem as coisas e como que funciona. Eu vou observando. Eu sou uma pessoa que chega em um local e não consegue chegar assim de uma vez, né? Eu observo tudo como que acontece, primeiro entendo como que funciona, O fluxo? sim. E aí, depois eu vou me encaixando onde eu consigo, né? E eu sempre tive a vontade, desde quando eu estava no ensino fundamental, ensino médio, de ser líder de turma, né? E as pessoas meio que não acreditavam que eu era capaz disso. Eu só consegui ser líder de turma no 3º ano do ensino médio. Mas não acreditavam pelo teu perfil? Por tu ser mais observador? Sim. Eu era muito quieto, né? E eu era aquela pessoa que não gostava de sentar na frente da sala. Era do fundão. Era do fundão, mas eu não era o bagunceiro, Não sabe? era o fundão clássico. Sim, mas eu tinha muita amizade tanto com o pessoal da frente quanto com o pessoal do fundo. Então eu conseguia me encaixar nos dois grupos, assim, né? E aí, ano passado, então, surgiu essa oportunidade de seguir como presidente do centro acadêmico do Dr. Ernesto Schlipper, né, aqui da faculdade, né? E de início eu achei assim, meu Deus, isso não vai dar certo, né? E aí eu fui conversando, assim, com os vários grupos que tinha aqui dentro e a gente formou uma chapa mista, onde teve várias ideias com pessoas que têm ideias diferentes, mas que se completaram, né? E isso foi muito bom, a gente conseguiu trabalhar muito juntos, assim, e conseguimos alcançar alguns objetivos. Eu jamais pensei um dia que eu, sendo líder de turma uma vez na vida, seria hoje o presidente do centro acadêmico de um curso de uma faculdade, né? Irrelevante, né? Porque se a gente falar de teologia, olha quanta gente da área da teologia circula por aqui, né? Sim, pois é. E então, Mas qual o principal desafio ali, tá? Tu assumiu, tu abraçou, mas ideias diferentes, pensamentos diferentes, direção, professores, professoras, como é esse interligar tudo isso? é você manter uma boa relação com todo mundo, né? E dá? É possível? Sim. Às vezes a gente precisa ser tranquilo, calmo. Mas tu é tranquilo e calmo, né? Ai, sim, muito. Mas e quando se irrita, não se irrita muito? Não, eu consumo tudo pra mim, assim, né? Eu fico pra mim e eu penso que não vai resolver. Vai ser pior. Eu vou acabar com a relação que eu tenho se eu for falar tudo que me vem na mente naquela hora, Sabedoria, né? né? Isso é sabedoria, a gente desenvolve, né? Tem gente que tem esse dom e tem gente que não tem também, né? Nesse processo, nesse tempo aqui de estudo, eu aprendi muito que a gente, às vezes, precisa enxergar os dois lados, né? Então, eu sempre me coloco no lugar da pessoa que eu estou conversando, alguém ali da direção, ou professor e tal, e no meu lugar, né? Como que é receber, porque às vezes nem tudo que a gente pede tem como ser feito, né? Ah, então, a gente vai chegando, vai tentando conciliar e vai tentando chegar na melhor resposta e melhor solução, né? E se a gente pensar de quando tu chegou aqui na instituição, do CADES, que já existia, né, para hoje, o que a gente pode falar de evolução? Teve evolução? A gente conseguiu, assim, trazer uma relação muito boa de volta com todos os âmbitos de gestão. A gente tem um apoio agora muito bom de todas as gestões da EST, assim, em apoio de semana acadêmica que a gente fez, de
patrocínios em eventos que a gente fez com a ajuda de brinde, essas coisas. Então, isso foi algo muito marcante. E a gente conseguiu uma nova sala também, maior, né? A gente só não conseguiu equipá-la ainda. Isso vai ficar para as próximas chapas que assumirem, né? Ah, então, assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa junto. E tem muita coisa que precisa ser feito ainda, né? Só que é aquilo que eu sempre digo: o CADES não é do presidente, não é da chapa. O CADES são todos e todas as estudantes da casa, né? Ah, se eles não trazem o que querem pra gente, a gente não consegue levar as coisas adiante, sabe? Então, ser o líder de algum do centro acadêmico hoje é você estar de ouvidos atentos a tudo que chega, né, até você, né? É você ouvir a voz das demais pessoas, né? E tu comentou ali que tem muita coisa a ser feita ainda, né? O que é a prioridade, assim, a partir de agora? Vocês trabalham, vocês pensam em trabalhar para quê? Ah, a gente quer fazer algumas atividades integradoras, assim, a partir do ano que vem. Isso está até já no calendário acadêmico. A partir de agora, isso vai sair no calendário acadêmico, né? Então, são atividades que vão meio que fazer parte da rotina dos estudantes e das estudantes, né? Coisa que antes não era isso. Ah, uma das grandes missões que a gente queria até terminar o nosso mandato é que equipar melhor a sala que a gente tem, né? Porque a gente não tem muita coisa, a gente conseguiu algumas continuações, né? E ser a voz de, dos demais estudantes aqui dentro, né? Continuar sendo, assim, sabe? De não perder essa boa relação que a gente tem agora. E como tu vê, tá vestindo uma camiseta dos 80 anos, né? A gente entra nos 80 anos agora, em 2026. É um ano especial, é um ano de lembrar do que a instituição sempre foi, da sua origem, mas olhar para frente, né? Como tu enxerga a Este do futuro? Fazer parte desses 80 anos, assim, quando eu cheguei aqui eu não sabia disso, né? Que a gente ia completar 80 anos logo. E agora, fazendo parte dessa história dos 80 anos, a gente vê o quanto a Este faz parte do nosso Brasil, né? Em âmbitos da Igreja Luterana ou de mestrado, doutorado, e continuar levando esse legado adiante, de mostrar que a nossa instituição é uma instituição de ensino comprometido, né, com aquilo que é verdadeiro e sério, né? Isso é muito bacana e gratificante, eu acho. E é um exemplo, né, de permanência e resistência em meio a tantos. A gente trabalha, e eu falei logo ali no início, sobre educação, fé, arte, pesquisa, diversidade e compromisso social. Tu encontra isso aqui? Sim, com certeza. Em todos os âmbitos, assim, a gente encontra isso, né? A gente não é uma instituição grande, mas a gente conhece todo mundo, isso é muito importante, né? A gente consegue ter encontrar todas essas características no nosso dia a dia mesmo, né? E acho que a Este ela é formada de todas essas diversidades, dessas culturas, né? Tu vem do Espírito Santo, tem gente que vem ali no mestrado profissional que vem até de Manaus, né? Sim, Tem pessoas que do Brasil, como tu bem lembrou, e também e vem gente do mundo inteiro para cá. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento do quanto circula gente, cultura, conhecimento, de quanta pesquisa rica a gente tem aqui, né? sim. Principalmente esse ano a gente teve pessoas aqui de mais de, não lembro se era 14 Muitos países. países. É, Muitos que eu até me perdi nos países. sim. Então, a Este é conhecida pelo mundo, né? Não só pelo Brasil, né? E isso é muito legal, saber que você faz parte dessa instituição histórica, né? Que marca a vida de tantas pessoas. Para a gente se encaminhar para o encerramento aqui, até para não tomar muito teu tempo, e também os ouvidos de quem está nos assistindo ou nos vendo, ou nos assistindo e nos vendo, deixa um recado para aquela pessoa que está pensando em vir estudar na Este. Não só na teologia, a gente tem a música, tem a musicoterapia, a música que é muito ligada também à questão teológica, porque a partir do momento que tu vai ministrar um culto, a música ela tá ali, né? Sim. Ela conversa, ela calma, ela tranquiliza, ela fala. Deixa um recado para essas pessoas. O que eu deixaria é que cada vocação,
cada profissão é uma vocação. Então, assim como eu me sinto vocacionado a ser um pastor ordenado da ISLB, tem outras pessoas que são chamadas a exercer os seus dons de uma forma diferente. E muitas vezes a gente tem medo de seguir o que a gente é chamado e a gente tenta fugir. Assim como eu tentei fugir várias vezes para o ramo da pedagogia, para a história. E só que se não for aquilo que você quer, Deus vai te colocar e vai te falar, Ivan, ou tal pessoa, você precisa seguir e ouvir aquilo que te faz bem, né? Você precisa seguir o teu destino, né? Então, ouça o que Deus tem para falar contigo, né? E vai, e deixa acontecer. Às vezes a gente pensa muito e o pensar faz a gente desistir de muita coisa. Então, o pensar a gente constrói ao longo do tempo que a gente está estudando, né? Então, siga e ouça aquilo que Deus tem para você. E vai a última pergunta. Se eu falar contigo daqui 10 anos, onde eu vou te encontrar? Em alguma comunidade por aí ao redor do Brasil, onde Deus quer que eu siga, né? Isso a gente não sabe para onde vai, mas com certeza eu vou ter exercendo a função que Ele me deu com muito amor e muito carinho e muito respeito. Ivan, muito obrigada por ter aceito participar aqui do nosso podcast, por dividir contigo, com a gente, um pouco da tua história pessoal, da tua história de vida, né? Porque eu acho que isso é muito importante que as pessoas compreendam que cada pessoa tem a sua história e nada é por acaso e que Deus mora nos detalhes. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais, porque os sinais dizem muita coisa, né? Com certeza. Muito obrigada. As portas do nosso podcast estão sempre abertas para ti e para tua comunidade e para as pessoas que convivem contigo, para os estudantes, enfim, a gente é um espaço aberto de diálogo. Eu acho que é isso, é importante levar a EST para fora também com esse espírito de diálogo, de participação, de construção. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Logo mais a gente volta com mais um episódio do podcast. Até mais.